Olá, amigos, graça e paz a todos. Estou aqui para dar continuidade a um estudo que começamos acerca da palavra que liberta. Certo? Essa é a parte 2 do estudo. Nós vamos tentar dar continuidade ao que nós começamos e com certeza vamos ter novos esclarecimentos aqui acerca dessa verdade que liberta. Certo? A primeira parte do que já está no YouTube disponível para vocês, sobre a verdade que liberta, parte 1, o título é O Engano, e o título da parte 2 é A Síndrome de Lúcifer. E por que eu fui despertado para pregar esse tipo de mensagem para a igreja? Afinal de contas, somos uma igreja da graça, né? E entendemos que já fomos libertos por Cristo, e não depende do que eu faço, não depende do que nós fazemos, mas sim do que Ele fez por nós. Claro que essa verdade é uma verdade incontestável, né? Nós não vivemos pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Cristo fez lá na cruz por nós, e conquistou a nossa liberdade e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está escrito isso na palavra. Certo? Porém, essa não é toda a verdade bíblica. Existe uma verdade muito mais abrangente e que nós não podemos omitir essa verdade, para que a gente tenha uma visão geral. Quando nós ficamos com parte da verdade, nós nos movemos em parte, né? E em parte nós, inclusive 1 Coríntios 13 fala que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Por quê? Nós profetizamos em parte porque conhecemos em parte. E se é a verdade que nos liberta, e se essa verdade que nos liberta nós conhecemos ela em parte, certamente nós vamos usufruir dessa liberdade em parte também. Espero que vocês tenham entendido, certo? Mas, Pastor Júnior, esse tipo de mensagem, no Velho Testamento, falando de Lúcifer, falando de pecado, da queda do homem, essa mensagem ela não tem muito a ver com o caráter do que cremos. Gente, isso é Bíblia e é ensinamento, certo? E a palavra ela é muito enfática no que ela mesma diz, e a Bíblia explica a Bíblia não se contradiz. Em Romanos, no capítulo 15, está escrito o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Veja bem, não existe uma parte da Bíblia que ela não sirva para nada. Está lá por acaso e tal e tal. A Bíblia diz que não. Diz que tudo que está escrito aqui em Romanos 15, 4, para o nosso ensino foi escrito, certo? Não fica nada de fora. Por mais absurdo que pareça, por mais sem explicação que pareça ter algumas passagens bíblicas, há um ensinamento ali, né? Um ensinamento incutido ali, intrínseco naquelas passagens, que serve para o nosso ensino e para o nosso crescimento. Nessa passagem de Romanos 15, versículo 4, eu fiz questão de frisar uma palavra aqui, certo? Que é a palavra mantenhamos. Vou ler novamente esse versículo para a gente mastigar ele. Pois tudo que foi escrito no passado, Velho Testamento, certo? Até hoje, até o nosso dia de hoje, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, ou seja, todo o ensinamento das Escrituras, mantenhamos, na verdade, a nossa esperança. Veja, se você recebe todo o conhecimento global da palavra de Deus
como base para a sua vida, certo? Isso vai nos ajudar a manter a nossa esperança. E o interessante é que essa palavra está na minha responsabilidade, né? Para que nós mantenhamos a nossa esperança. Como é que a gente mantém a nossa esperança viva, queridos? É baseado no que a palavra ensina. Somente numa determinada passagem bíblica? Não. Em toda a Bíblia. E é por isso que nós estamos aqui para aprender, certo? E, queridos, veja também em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem podeis perdoar coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho a perdoar. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu vou traduzir aqui na linguagem contemporânea. Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz o seguinte, que, olha, se você tem problema com o irmão, ou se o irmão tem problema com você, você precisa perdoar, ou mesmo eu preciso perdoar, eu vou fazer isso. Eu vou perdoar. Por que eu vou perdoar? E aqui o Paulo coloca apenas a questão do perdão, mas existem N questões dentro da igreja que a gente precisa, em relação ao nosso irmão, que a gente precisa manter um certo equilíbrio, certo? Paulo está dizendo, para quê? Para que o diabo não encontre nesse desequilíbrio, nessa falta de perdão ou nesse problema, certo? Mal resolvido que a gente tenha, porventura, se é que tem, ou se talvez tenha, entre nós, entre os irmãos da igreja, nós possamos resolver para quê? Para que o diabo não encontre ocasião nesse problema de nos atingir. Aí ele termina a frase dizendo, ele termina o versículo dizendo, pois nós não devemos ignorar as formas com que o maligno, o diabo, trabalha. Certo? Mas, Pastor Júnior, nós cremos na graça, cremos que o próprio diabo já foi derrotado, sim, querido. Cremos nessa verdade e não abrimos mão dela. Cremos que o diabo já foi derrotado, certo? E a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Mas é por isso que nós precisamos ler a palavra no seu contexto geral, na sua completude, para que não fique brechas, para que a gente não entenda parcialmente as coisas, certo? Quando Jesus ele conquista todas as coisas para nós na cruz, essa conquista da vida, além da vida eterna, mas de vida abundante, de paz, de prosperidade, de saúde plena, sabe, de novidade de vida, todas essas coisas ele conquistou na cruz para nós. Isso é fato e não tem como questionar isso. Porém, essas dádivas, essa graça, esse favor que Cristo disponibilizou na cruz, isso não passou automaticamente para a humanidade ou para a igreja, certo? Jesus foi na cruz, morreu, ressuscitou e puf, já passou automaticamente para mim. Não. A Bíblia diz que a graça, nós acessamos essa graça, certo? Tudo isso que eu falei agora, favor imerecido, bênção sem limite, saúde, prosperidade, paz, vida longa, todas essas coisas, é a graça de Deus, é o favor, e nós acessamos isso pela fé. Veja que precisa ser acessado, não passou automaticamente, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, em Atos, em João 3,16, diz que ele amou o mundo de uma forma tão intensa que ele deu Jesus. Ele amou o mundo para que todos fossem salvos. E diz em outra passagem, diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas aí eu pergunto para vocês, toda a humanidade está salva?
todos os homens estão salvos? Não, porque para que esses homens sejam salvos, eles precisam acessar essa salvação pela fé, certo? E essa salvação chama-se Jesus Cristo, chama-se graça manifesta, onde eu acesso por uma porção de fé que me foi dada pelo próprio Deus, certo? Para que eu acesse essa graça. Está diante de mim, está disponível, está lá. Foi resolvido todas as coisas. Mas é preciso que, primeiro, eu tome conhecimento dessa graça que foi dispensada ao meu favor e que ela está disponível. E depois de ter conhecimento dessa graça, eu venha receber pela fé essa graça que é Jesus e assim acessar essas bênçãos. Concordam comigo? Então, pastor Júnior, você quer dizer que esse tipo de ensino sobre perdão de pecados, sobre como é que eu diria, esse ensino mais pormenorizado acerca de acessar a graça, acessar a vontade de Deus, ou perdoar, ou saber que a gente tem um inimigo e que a gente precisa entender como ele trabalha, ou esse trabalhar do inimigo, ele pode implicar em algum dano à igreja da Nova Aliança? Hoje, a igreja da Nova Aliança está inserida nisso, nesse contexto, onde precisa do irmão ter que liberar perdão, ter que manter uma vida certinha para com o seu próximo, para com a sua igreja, para que o diabo não entre nisso. Mas nós não somos a igreja da graça? Sim, querido, nós somos a igreja da graça. Eu quero mostrar para vocês aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou abrir a Bíblia, do 1 ao 17, para que a gente leia juntos, querido. Uma igreja da graça, o apóstolo da graça pregando para uma igreja da graça onde todas as manifestações da graça ela estava presente, certo? Mas que, por falta de conhecimento mais aprofundado, 1 Coríntios, deixa eu acessar aqui, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do 17, certo? Aliás, do 1 ao 17. Do 1 ao 17. Trata-se de um apóstolo da graça pregando e trata-se de uma igreja da graça. Então vamos ver lá. Paulo começa. De Paulo, escolhido de Deus, por Deus, para ser missionário de Cristo. Eu vou mudar a versão, porque está na versão viva. Eu vou mudar na NVI aqui. Pronto, rapidinho na NVI. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, veja bem, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Preste atenção, queridos, que isso aqui é uma igreja santa, que foi chamada para ser santa, que são santificados no nome de Jesus, aqui no versículo 2 diz. A igreja de Deus que está em Corinto, de Deus, não é a igreja do homem, não é uma igreja qualquer. Paulo faz questão de enfatizar que essa igreja pertence ao Senhor, certo? Que está em Corinto e diz aos santificados, aos separados, chamados para serem santos, juntamente com todos que estão por toda parte, que por toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí diz, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em nome de Jesus, uma igreja cheia da graça. Vamos prosseguindo. Porque eu trouxe esse ensinamento? Porque nós somos uma igreja da graça e precisamos entender coisas e estudar coisas inerentes à igreja da graça, das quais nós não estudamos ainda, certo?
Então vamos prosseguir. Versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Aqui não ficou nada de fora. Enriquecido em tudo. De toda a palavra e de todo conhecimento. Toda palavra e todo conhecimento. Estamos falando de uma igreja da graça. A nossa referência. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. O testemunho de Jesus era confirmado na vida daqueles homens. Certo, queridos? Porque o testemunho de Cristo é confirmado em vocês, certo? De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Preste atenção, querido, uma igreja cheia da graça, não faltava nenhum dom, todos os dons operavam, os 5 dons ministeriais estavam ativos e os 9 dons do Espírito operavam naquela igreja de forma tremenda. Era uma igreja da graça, cheia da graça. 8. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Veja bem que uma igreja que só tinha elogios, uma igreja que só tinha até agora sinônimos de operações de manifestação do céu naquela igreja, né? Os dons ministeriais, os dons do Espírito, uma igreja chamada, uma igreja santificada, uma igreja cheia de Cristo. Agora Paulo, no versículo 10, a narrativa começou a mudar. Paulo começa a falar agora de problemas dentro daquela igreja tão santa. É possível que haja problemas dentro da igreja tão santa. Querido, sabe por quê? Porque trata-se de pessoas, trata-se de ser humano, certo? De um ajuntamento de pessoas. E nem todos são maduros, nem todos cresceram nesse entendimento, nem todos receberam esse conhecimento como deveria ter recebido, nem todos acataram essa palavra com mansidão no seu coração, certo? E a Bíblia mesmo fala que dentro da igreja tem muitos falsos irmãos. E Paulo recomenda que com esses tais falsos irmãos, queridos, você nem sequer converse. É bem sério a coisa. Agora veja, é com os falsos irmãos. Existem irmãos verdadeiros e existem irmãos falsos. Existe o trigo e existe o joio. E Jesus, explicando a palavra do joio, em Mateus 13, ele fala que o joio são os filhos do diabo. Então é possível que tenha filho do diabo dentro de uma igreja da graça? Claro que é, queridos. Perfeitamente. Meus irmãos, versículo 11. Fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Há divisões entre vocês, queridos. A Bíblia diz que reino dividido não prospera. Aquela igreja magnífica de Corinto, havia divisões dentro dela. Uma igreja poderosa, mas tinha divisões, tinha contenda entre elas. E Paulo faz questão de enfatizar aquela igreja. Que tipo de igreja era aquela? Para que hoje nós tivéssemos acesso a esse conhecimento acerca dessa igreja, mas que mesmo assim uma igreja poderosa em Cristo, pode sim haver problemas nessa igreja. Queridos, nós sabemos que dentro da nossa congregação tem problemas, que de vez em quando eu preciso intervir para que traga ali um consenso, leve os irmãos a um denominador comum e traga um apaziguamento naquela situação. Isso é perfeitamente normal, querido. Somos seres humanos ainda, estamos nessa carne, certo? Enquanto essa carne estiver reinando, nós precisamos submetê-la à verdade da palavra, para que essa carne aqui, embriagada
pela síndrome de Lúcifer, pelo ensinamento do diabo dentro da igreja, pela incitação do diabo dentro da igreja, a gente não venha dar vazão à carne. Porque a Bíblia diz que o pender para a carne vai gerar morte. Porém, nós que somos espirituais, temos que pender para o Espírito, certo, queridos? 12. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Isso Paulo falando. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro ter batizado mais ninguém. Por isso, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Veja, queridos, aqui. Em outras traduções diz para que a cruz de Cristo não tenha sido em vão. Amados, é muito sério. Nós precisamos realmente ter cuidado. Não, Júnior, não. Essa pregação não é uma pregação da graça. Não é uma pregação para igrejas da graça. A igreja da graça está garantida em Cristo e pronto. A gente pode viver de qualquer maneira e pronto, está garantido. Não, queridos, não pode. Veja o que o apóstolo da graça está dizendo. Se há divisão entre vocês, queridos, se vocês dizem eu sou de apóstolo, eu sou de Paulo, eu sou de todo mundo, vai anular o que Cristo fez, vai anular a cruz de Cristo, esse tipo de coisa. Como é que eu anulo a cruz de Cristo na minha vida, querido? Eu retiro o poder da cruz, eu retiro o que Cristo fez? Absolutamente não. Mas eu anulo o efeito da cruz de Cristo em mim. Ou eu anulo o efeito da cruz de Cristo, ou seja, a graça e o seu favor na minha igreja, na minha congregação, dependendo do que eu ensino, dependendo de como eu absorvo esse ensino e dependendo de como eu me comporto mediante o que eu tenho aprendido ou não. Certo, querido? É bem preocupante, por isso que eu resolvi trazer, eu fui impulsionado a trazer um ensino da palavra. É claro que eu estou longe de trazer um ensino excelente, um ensino que vai resolver todo o problema, mas dentro das minhas limitações, eu tenho tentado trazer um ensinamento que nos mostre uma base mais firme do que a gente tem visto. Porque nós temos falado, pregado a graça, o favor, e temos ficado na graça e no favor nesse nível. E queridos, não diferentemente dos romanos, nós também temos entendido que a graça, ela nos dá, embora nós não verbalizemos isso na igreja, mas na nossa consciência a gente tem dito, não, cara, eu posso fazer o que eu quiser, porque foi resolvido tudo na cruz. Eu posso pecar. Afinal de contas, o meu pecado, presente, passado e futuro, foi resolvido na cruz de Cristo. Veja bem, queridos. Veja bem que isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. Mas, dependendo de como eu absorvo na minha mente, eu recebo no meu coração essa palavra, eu vou me mover da forma certa ou da forma errada com relação a essa palavra. Certo? E, queridos, vocês vão me ouvir muito falar de pecado. Eu sou um apóstolo da graça, mas que tem uma característica na minha pregação, que é essa batalha espiritual contra o ensinamento errado. Não é contra o pecado, não é contra o diabo, é contra o ensinamento errado que nos mantém reféns, sim, do pecado e do diabo. Apesar de já termos sido livres, libertos da ação e da lei do pecado e da morte, nós podemos sim sofrer as consequências do pecado e da morte e da ação maligna em nossas vidas se nós não estivermos debaixo dessa graça. Essa é a grande verdade.
Não é o fato de eu ter ouvido sobre a graça e de eu ter me convencido de que a graça é a verdade, de que realmente eu estou debaixo da graça ou estou inserido na graça. Há uma distância entre a informação e a conversão. Há uma distância aí entre eu saber da verdade e eu participar da verdade, queridos. E o meu desejo com o ensinamento da palavra é que eu traga a verdade para que a verdade lhe liberte de quê? Do ensinamento errado, do entendimento errado e do procedimento errado, para que eu possa viver o máximo, tirar o máximo de proveito da graça de Cristo para a minha vida e para a minha igreja. Amém, queridos? Como o inimigo age na igreja? Então nós vamos aprender, vamos ver algumas passagens aqui de como o diabo trabalha. E eu denominei essa passagem de síndrome de Lúcifer, vocês vão entender por quê. Por quê? O diabo, ele usa o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de subterfúgio, certo? Que ele sempre teve com ele. A filosofia dele, ele trouxe com ele, não deu certo com ele, foi falha, mas ele trouxe para o homem para tentar desvirtuar o homem e assim manter o homem escravo, o homem preso, certo? Preso ao engano e assim não usufrui do que Deus tem para ele. Em Isaías capítulo 14, do 12 ao 14, está escrito acerca de Lúcifer. Isaías profetizando acerca de Lúcifer, ele diz: como caísse desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra. Tu que debilitavas as nações. Perceba que aqui está no passado, debilitava as nações, porque isso aqui é uma profecia de Isaías acerca da condenação final do diabo, e ao mesmo tempo ele traz uma mensagem contemporânea para o povo de Israel naquele tempo. Era o povo pegando essa passagem profética e colocando na vida, trazendo para a vida deles, como nós fazemos hoje. Pegamos a Bíblia do passado e trazemos para a nossa realidade do presente. Vislumbramos o futuro da palavra e também colocamos em prática nas nossas vidas para que a gente possa crescer. Afinal de contas, a Bíblia é eterna, de eternidade a eternidade. Passado, presente e futuro não diz respeito à realidade bíblica, certo? Diz respeito à realidade natural. E a Bíblia não é natural. Não é um livro natural. É a palavra de Deus. É Deus manifesto através do seu conhecimento, do conhecimento dele, que está na palavra. Então, veja bem. Vamos continuar aqui. Onde foi que eu parei? Tu que debilitava as nações, né? E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu. Isso aqui é Lúcifer pensando no coração dele, certo? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amados do céu, isso aqui, esse pensamento de Lúcifer levou ele a colocar em prática isso aqui. E é quando houve a grande rebelião no céu e que Lúcifer, que era um anjo de luz, um ministro de música no céu, um líder dos exércitos celestiais, que ministrava perante a face do próprio Deus, foi expulso de lá. Expulso de lá. Nós vemos aqui, querido, a natureza de Lúcifer qual era?
era uma natureza de soberba. De soberba. Ele não só queria ser grande, mas ele queria ser maior do que o Altíssimo. Ou seja, maior do que Deus. Certo? E Lúcifer foi mandado de lá de cima para cá como castigo, certo? E a soberba é a grande arma de Lúcifer, né? Para derrubar o homem, o diabo desperta nele o desejo de poder. Foi sempre assim, você vai ver que é sempre assim. Foi no passado e até hoje é assim na igreja. O diabo primeiro ele desperta a soberba. A soberba, querido, é o desejo de poder. É aquilo que levou Hitler à sua ruína e à ruína de milhares de pessoas, de milhares de judeus. Que levou um povo todo, levou a Alemanha toda a ter o mesmo pensamento maligno no coração. A soberba, o desejo de soberania, o desejo de ser maior do que as outras pessoas, e no caso de Lúcifer, de ser maior do que o próprio Deus. Sabe, querido? E através do engano, que é a mensagem de Satanás, é que ele leva o homem a se ensoberbecer, ter uma atitude de grandeza, de querer ser maior do que Deus, mesmo sem perceber. Através do engano, o homem faz atrocidades. E até mesmo dentro da igreja nós temos visto homens se posicionando como semideuses, sabe? E se achando preferido de Deus. Só que isso é um engano que está colocando esses homens numa posição que não é deles. Que não é deles, certo? Em 1 João 2, capítulo 16, está escrito o seguinte: porque tudo que há no mundo, a sua concupiscência, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, vamos lá, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, ou seja, de Deus, mas procede do mundo, ou seja, da natureza humana. Do mundo, quando fala aqui do mundo, é a natureza do homem caído por causa do pecado. E quem derrubou o homem? O pecado. O pecado é o quê? É a semente da maldade, é o fruto da maldade que o homem comeu e passou a fazer parte da vida dele. Então, a concupiscência da carne, em primeiro lugar. A concupiscência do olhar, em segundo lugar. E a soberba da vida procedem do diabo. Vem do diabo. E foi dentro dessas três características, dessas três coisas que o diabo se promoveu, que o diabo se planejou para manter o homem debaixo dessa escravidão para sempre, até ele ser condenado. Vamos entender o significado, por exemplo, de concupiscência. Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais e a ganância por poder ou por riqueza. Veja, querido, que a soberba, dentro da soberba, né, está um item que o diabo sabe usar muito bem e que usa até hoje, que é a questão da sexualidade. Não existe nenhum pecado que seja mais enfatizado nas cartas de Paulo do que o pecado da sexualidade, ligado ao sexo, ligado à sexualidade, ligado à imundícia, à forma
como é que eu diria, a imundícia sexual ligada ao sexo. Esse é um pecado recorrente, muito recorrente, que derrubou muitos homens, grandes homens de Deus. E derruba até hoje. E é a via pela qual o diabo tem conseguido se manter atuante dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o diabo, querido, não age no mundo, não. O mundo está debaixo, está escravo dele. Ele não precisa se preocupar com o mundo, ele se preocupa com a igreja. Comigo e com você. E sempre, querido, que uma igreja se levanta, sempre que nasce uma igreja, há uma investida muito grande do diabo para que essa igreja não passe dos primeiros anos de vida e ela venha por terra, caia por terra, porque o propósito da igreja, o diabo sabe muito bem, é de alcançar as nações. O propósito da igreja é manter a obra de Cristo, a missão de Jesus viva e ativa na terra, para libertar os homens das astutas ciladas do inimigo que levam o homem à perdição. Quando o diabo consegue, querido, derrubar a igreja nos primeiros momentos de vida dela, ótimo, ele conseguiu o êxito dele já na primeira atacada. Quando ele não consegue, aí ele se infiltra na igreja para introduzir o seu plano B, que é manter uma igreja religiosa, porque a religiosidade é resultado de engano, do engano. Uma igreja religiosa é uma igreja que é resultado do engano do diabo. Entendeu? Quando ele não acaba no começo, ele mantém essa igreja refém através do engano. E esse engano tem um nome bem específico: religiosidade. Atentem para essas coisas, queridos. Atentem para esses ensinamentos. Isso aqui não é lei. Isso aqui pode até, a princípio, trazer um certo peso na atmosfera. Nossa, pecado, peso do pecado, problema dentro da igreja. Queridos, isso aqui é uma mensagem dentro das cartas de Paulo às igrejas da graça. Eu afirmo para vocês, quando nós absorvemos esse entendimento aqui, vivenciar a graça vai ser muito mais fácil, muito mais prático, e nunca mais você vai ter aquela dúvida: eu posso ou não pecar? Porque a graça diz que está garantido, que a minha salvação está garantida, então eu posso. Cara, essas coisas não vão fazer mais parte da sua vida. Porque você vai ter um alicerce formado, bem firme, acerca dessas verdades, que vai levar você a crescer nessas verdades. E cogitar essa possibilidade não vai fazer parte da sua vida. Por quê? Porque você vai crescer na verdade da graça, que diz que trevas e luz não se misturam. De que o homem cheio da graça não precisa de pecado. O homem cheio da graça não tem prazer do pecado. O homem cheio da graça não é escravo de pecado. Aleluia. Aleluia. Vamos ver como essas verdades da concupiscência, acerca da concupiscência da carne, da concupiscência do olhar e da soberba da vida, foi aplicado lá no Éden com Eva. Certo? Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher com concupiscência do olhar, ou seja, a soberba da visão, certo? De ver aquilo e se embriagar pelo que está vendo, certo? Vendo a mulher com concupiscência do olhar que a árvore era boa para comer, o que é que vem aí? Concupiscência da carne, comer, se alimentar, saciar o ventre. É agradável aos olhos, novamente concupiscência do olhar, e desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Desejável, o desejo de grandeza, o desejo de conhecimento. Aqui, o diabo levou Eva a perceber que aquela árvore de conhecimento do bem e do mal, aquela árvore da ciência, poderia trazer para ela o quê? Discernimento ou entendimento. Sabedoria, uma sabedoria que o diabo distorceu na palavra aí, para que o homem
para que o homem enganosamente pudesse entender que aquele conhecimento era mais importante do que o conhecimento da árvore da vida. Que aquele conhecimento era tão importante para ele, como pessoa, para o seu crescimento pessoal, que ele ignorou a instrução dada pelo próprio Criador dele, Deus, que disse: não coma porque você vai morrer. A soberba, querido, leva você a desconsiderar o ensinamento real e puro e divino, as instruções verdadeiras. O homem soberbo não aceita a instrução. Provérbio 19, versículo 3 diz que o homem insensato, o homem soberbo, ele perverte todo o seu caminho, mas é contra Deus que ele volta o seu coração. Está entendendo? Ele não escuta a Deus, ele não considera as instruções que Deus dá, ele faz tudo do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que é certo. Depois, quando tudo dá errado, ele culpa quem? Deus. Porque Deus não me ama. Porque Deus. Sempre culpando a Deus, querido. Essa é a estratégia do diabo. Através dessas três características que está plantada na humanidade, no homem natural, pelo próprio diabo lá no Éden, a semente da concupiscência plantada no homem. Aí o diabo vai, alimenta isso, engana o homem com a verdade, ele pega meias verdades, ele pega trechos do que Deus falou, distorce para que possa enganar o homem, porque se ele dissesse: acredite em mim, sou eu que estou dizendo, talvez o homem não quisesse. Mas quando ele diz é Deus, o homem aceita. Isso faz sentido para vocês, querido? Isso faz vocês lembrar de uma religião que tem no nosso meio, que usou desse subterfúgio e matou milhares e milhares de pessoas, que matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial, em nome de Deus. Nas grandes cruzadas, pronto, já falei demais. Usando o engano, a palavra de Deus. O engano é a palavra de Deus distorcida. O engano é o diabo dizendo: eu sou o diabo. Não, que isso não tem nada de engano nisso. Isso aí está mais do que claro. Mas quando ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus que vinha ao mundo, aí, queridos, a Bíblia diz que é bom você ignorar isso aí. Paulo diz, aliás, João diz: o anticristo que vocês ouviram falar, ele já está no nosso meio. Como é que o anticristo está no nosso meio, querido? Através da boca de um pregador que prega contra a palavra. Anti é contra. Essa partícula anti quer dizer contra. Antibactericida, um veneno que é contra as bactérias. Antimorfo, essas coisas. Outra forma que o diabo usa com muita propriedade, queridos, para atingir o homem outra forma não, uma das mais eficazes formas que o diabo usa é atingir o homem no seu ponto fraco. Ali onde ele é fraco, no calcanhar de Aquiles. É Aquiles? Acho que é. Não. É naquele lugar onde o homem é frágil. E uma das maiores fragilidades do homem natural é a costela. Como assim, Ju? Ele tem uma dor na costela? É a mulher, querido. Sempre foi, em toda a história, se você vai para a Bíblia, você vai ver a mulher sendo o ponto fraco do homem. Eu vou começar pelo mundo lá. Quem nunca ouviu falar em Cleópatra e como ela usava
do poder da sedução para conseguir o que ela queria, para manipular os homens. Né, queridos? Quem nunca ouviu falar em Helena de Troia? Agora, na Bíblia, quem nunca ouviu falar em Eva? Que eu acabei de falar dela. Sara, Dalila, Betseba, Jezebel, a mulher de Potifar, Herodias. Essas mulheres, elas mudaram uma parte da história pela sedução. Elas causaram danos na história, usando a sedução, usando o próprio corpo como arma contra o homem. E por ser a fraqueza do homem, o homem caía, mas caía como um patinho. Com exceção de José, que não caiu nas ondas da mulher de Potifar, né? A maioria deles caíram. Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, lá de bobeira, certo? De bobeira, sem estar na posição certa, viu Betseba, foi engodado pelo o desejo, a soberba da vida por aquela mulher bela, que foi despertada pela semente da maldade, a sexualidade deturpada, distorcida, porque a sexualidade não é maligna e nunca foi, é algo bom que foi criado por Deus para o homem e para a mulher, mas o diabo usa desse artifício para enganar o homem, fez ele cair e sofreu grandes consequências, sabe, querido? Grandes consequências. Jezabel dominava o rei de Judá, que era Acabe. Ela quem mandava no pedaço. Dalila derrotou o homem mais forte que a Bíblia já falou, o ser humano mais forte que a Bíblia já mencionou. Que a Bíblia menciona. Forte em força física. Um poder de guerra. Fraqueza do homem sempre foi e ainda é, queridos. E ainda é. Agora, toda fraqueza, querido, ela só tem êxito se o homem se inclinar para o lado da fraqueza. Para o lado da fraqueza. Veja que em Gênesis 3, no capítulo 1, o diabo não vai diretamente a Adão. Ele vai a quem? Ele vai a Eva. Porque ele sabe, se ele convencesse Eva, Eva convencia Adão. Se ele chegasse para Adão com essa conversinha aí, Adão ia dizer para ele, não, está escrito que eu não devo comer, e pronto, fim de papo. Mas nós sabemos, querido, que a mulher ela é mais susceptível à sedução pelo que ela ouve. A ciência explica que o homem ele é muito visual, ele é muito de ação, certo? Mas a mulher ela é muito sentimental, ela é muito frágil, ela é fácil seduzível pelo que ela escuta ou pelo que toca ela, certo? Então o diabo sabia, é por aí. Além do mais, eu sei que a mulher aliás, não sei se o diabo sabia ainda, mas foi um tiro certeiro. Uma coisa eu sei, a partir daí ele ficou bem ciente de que a mulher era ponto fraco do homem. Talvez ele nem soubesse antes que ele não é onisciente como Deus é, mas talvez mas a partir daí eu acredito que ele ficou aquele besta, ele não é, ele é diabo, mas não é besta, certo? Ele chegou para ela e disse, mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Cara, jamais o diabo ia usar uma pomba, ou um passarinho, ou um coelho. O diabo, ele sabe o que está fazendo. Ele usou uma serpente, certo? Por quê? Porque a serpente era um animal sagaz, era um animal esperto, muito mais esperto. E Eva e Adão já conheciam essas características. Afinal de contas, foi ele mesmo que deu nome à serpente. O diabo vai e usa a serpente para se aproximar.
porque talvez os outros animais não tivessem essa esperteza de se aproximar. Mas para Eva e Adão, essa aproximação, essa convivência com a serpente era mais comum, porque a serpente era mais esperta dos animais. Ele já sabia, nossa, lá vem a serpente. Quantas vezes o diabo não preparou o terreno ali, conversando com Eva? Você acha que essa foi a única investida? Isso é o que está relatado, querido. Mas a inteligência espiritual, o discernimento espiritual nos leva a crer pela fé que não houve segundos apenas de história no Éden. Houve anos e anos de história no Éden, anos e anos de investimento do diabo até conseguir seduzir Eva. Seduziu Eva pela concupiscência. Para que a sedução aconteça, querido, não é no primeiro olhar, não é na primeira palavra. A sedução trata-se de um investimento a longo prazo. Toda sedução é um investimento a longo prazo. Quando o homem quer seduzir uma mulher, primeiro ele diz, nossa fulano, você hoje está, como despretensiosamente, você hoje está tão radiante. Aí aquela mulher frágil escutou aquilo, desceu para o ego dela. Às vezes nem é uma mulher frágil, mas a mulher ela gosta de ser elogiada. É da natureza da mulher, sabe? Ser paparicada não, uma palavra. Esqueci, é uma palavra bem bonitinha, agora eu não lembro não. Mas é da mulher, da genética, da composição da mulher. Essa fragilidade e essa coisa romântica, o romantismo. Então o sujeito joga uma palavrinha assim, aí a mulher, nossa, que legal, eu sou especial. Diz que ela estava só com o cabelo bonito. No dia disse, fulana, você está cada dia mais bonita. Acrescentou o mais bonito ao que já era bonito. Aí, meu amigo, vai minando. Vai minando. Aí, em muitos casos, a mulher em casa não tem esse tipo de elogio. Ó, meu marido disse, fulano disse, acho que eu casei errado, vou mudar esse negócio. É seduzida. Eva foi seduzida. Com a distorção da verdade. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto de nenhuma das árvores que está no meio do jardim? Certo? A verdade era que podia comer de todos. Ele jogou uma contraproposta na verdade que Cristo tinha falado para gerar dúvida no coração de Eva e fazer Eva pensar. Porque quando você faz alguém pensar, a pessoa pega as duas partes e faz uma análise. Diz, cara, isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor. Essa fruta tá bonita, mas essa aqui tá muito mais saudável. Eu vou comer essa, eu vou comprar essa roupa, porque apesar de estar um pouco mais cara, ela tem uma maior durabilidade. Ela oferece uma proposta diferente para mim. Entenderam, queridos? Entenderam aí o que aconteceu? Foi em Eva, seduziu Eva e até então nada tinha acontecido. Eva comeu e nada aconteceu. Mas quando ela deu para Adão, que Adão comeu, ambos tiveram os seus olhos abertos. Ou seja, a malícia entrou nos seus corações e eles perceberam que estavam de forma indecente diante de Deus. Mentira, querido. Chegamos a um novo ponto na estratégia do diabo. A mentira. A estratégia mais usada pelo diabo. A mentira. E a mentira em nome de Deus. Que é uma mentira muito mais eficaz. Por que o diabo usa tão bem a mentira, querido? Porque ele é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira. Júnior, agora peguei você. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Deus e nada do que existe se fez sem o seu intermédio. Se a mentira existe, é alguma coisa, então não foi o diabo que criou, foi Deus.
O diabo pode até trazer essa proposta para você também em qualquer momento desse, querido. Mas para isso você está recebendo uma base para que você não caia mais. Os ensinamentos bíblicos servem como essa base para que quando a informação distorcida chegue, você diga, não, eu já sei a verdade. Não adianta tentar me enganar. A mentira, Deus criou todas as coisas, isso é a verdade absoluta. Nada do que existe se fez sem o intermédio de Deus. Mas a mentira, querido, ela não é alguma coisa. Como não, viu? A mentira não é alguma coisa. A mentira, ela é a distorção de uma coisa. A mentira é a distorção da verdade. A verdade, sim, foi criada por Deus. Mas a mentira, ela foi gerada. Por isso que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, porque ela foi gerada no coração do diabo. O diabo pegou a palavra da verdade e distorceu ela dentro do seu interior e gerou a mentira. Palavra distorcida. Santo Deus eterno. É por isso que quando eu me sento para ler a Bíblia com o intuito de preparar um estudo bíblico, eu digo, Senhor, não me permita, dá um frio na minha barriga, não me permita dizer qualquer coisa para manter o teu povo no engano. Porque o engano, querido, é a palavra do diabo, é a pregação do anticristo dentro da igreja pela boca do ministro. Sangue de Cristo tem poder, como dizia minha vovozinha. E nós também, há um tempo atrás. João, onde é que está esse respaldo bíblico aí para mim, por favor? Que o diabo é o pai da mentira. A gente vai lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, está escrito: vós sois do diabo. Está dizendo aqui, João falando para as pessoas, os filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Vocês que satisfazem o desejo do diabo são filhos dele. Era isso que João estava querendo dizer. Aí diz, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo há mentira. E mentira é o quê? Distorção da verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Eita, Joãozinho. Eita, João. Ele é o pai da mentira, por isso que ele usa tão bem isso. Ele gerou a mentira no coração dele. Capeta, ruim, safado. Estou indignado com o capeta, porque mantém a igreja ali enganada em nome de Deus. Isso é o que me deixa mais irritado com o capeta. É, querido, manipular a igreja com a mentira dizendo que é verdade. Vamos a uns exemplos aqui de distorção da verdade? Distorção da verdade. A mentira em nome de Deus. Puxa vida, que negócio tosco. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 4. Opa, sem vocês verem. Do 1 ao 4. Vamos lá. Depois desses acontecimentos, isso aqui era Abraão, quando tinha acabado de sair das batalhas lá, com derrotado aqueles monte de exércitos, já tinha entregado o dízimo a Melquisedeque e ele estava lá, meio triste. Aí, depois desses acontecimentos, esses que eu acabei de falar, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Prestem atenção que Deus está falando para Abraão. Verdades incríveis. Se eu escuto isso da boca do próprio Deus, meu amigo, ninguém me segurava mais. Aleluia. Respondeu Abraão. Veja Abraão, né? Ouviu isso do próprio Deus. Aí ele respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar? Deus disse que ia dar um galardão a ele sobremaneira grande. Ele disse: Senhor, o que é que tu haverás de me dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e eu, servo,
e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, Abraão. Gente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mentiu nessa declaração e nem se arrependeu de ter dado essa declaração. Então, Abraão, que conhecia Deus face a face, querido, era para ter dito: pronto, a partir de agora está tudo resolvido. Eu não me preocupo mais com nada nessa vida. Porque riqueza ele já tinha abundantemente. E ainda mais recebendo uma promessa dessa magnitude da boca do próprio Deus. Não tinha do que mais reclamar, mas vamos seguir para frente. Em Gênesis 16, no próximo capítulo, 1 e 2. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma para si. Vou parar aqui nessa primeira parte, patear. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Amados, em algum lugar vocês ouviram Deus dizendo: eu não vou dar filhos a Sara? O que foi que Deus acabou de dizer para Abraão no versículo passado, no capítulo passado? Que o herdeiro dele, aliás, o que ia nascer dele era herdeiro dele. Agora, nós estamos vendo aqui mentiras ditas em nome de Deus. O diabo distorcendo a verdade, enganando o coração de pessoas com mentiras em nome de Deus. Chegou Sara aqui e disse que Deus estava impedido. Cara, quando alguém coloca algo em nome de Deus, é muito mais fácil da pessoa aceitar como verdade. E essa é uma das coisas que o diabo tem usado dentro da igreja em larga escala. Quem nunca foi a menina bonita, mais bonita da igreja, que não teve a infeliz surpresa quando aquele marmanjo safado que está lá dentro da igreja, filho do diabo, somente com o intuito de avacalhar o negócio, somente com o intuito de colocar peso sobre a vida dos outros, chega para a menininha e diz: eis que eu vos digo que Deus me disse que você ia ser minha esposa. Quantas pessoas não caíram, quantas mulheres não caíram nesse papo infeliz do Satanás e gerou uma família infeliz por causa de um casamento tosco, torto, infeliz, que nunca foi da vontade de Deus. Mas alguém usou o nome de Deus como um carimbo de validação, sabe? Como selo 9001 da palavra, para validar o que ele estava dizendo. Isso é distorção da palavra, isso é engano, isso é mensagem de Satanás. Quando chegar para você com essa proposta, faça como eu. Chegou uma sujeita, e eu não sou o cara mais bonito do planeta, claro que não, nem mais sábio, mas chegou uma camarada que acabou de chegar da igreja, ela se converteu, na outra, ela tem um filho, tinha 3 filhos, cada um desses filhos era filho de um pai. Gente, presta atenção, não estou discriminando essa mulher não, porque ela é amada do Senhor, mas eu estou discriminando a ação do diabo através daquilo, para me enganar. Disse que Deus estava falando com ela, que eu ia casar com ela, ia ser o marido dela. Eu disse: não, meu filho, de jeito nenhum, porque Deus não falou nada comigo. E Deus não é Deus de confusão. Aconteceu 2 vezes. Puxa, João, você é gostosão, hein? Perdão da palavra, gente, não é não. Mas é porque o diabo sabia o que Deus tinha comigo e desde então tentava me desvirtuar. Antes de eu aceitar Jesus, eu tive um casamento tosco que quase me destruiu do cão, dos infernos, veio do lado do diabo. E depois que eu aceitei Jesus, ele não desistiu de me destruir, porque ele sabe que Deus tem alguma coisa comigo. E eu sei que Deus tem alguma coisa comigo. Sarai, Deus. O que era que Abraão ia dizer? Não, se é Deus, o que é que eu posso fazer? Não ter me dado filho. Aí veja a proposta do Satanás aqui.
Veja a proposta do diabo. Como é que alguém vai ter uma descendência legítima, legal, se vai vir de um relacionamento extraconjugal? É impossível. Do erro não sai acerto, querido. O erro não gera acerto. Vamos errar para que positivo com positivo dê negativo, ou negativo com negativo dê positivo. Isso só na química. Sei lá, nem lembro mais o que é isso. Abraão, toma minha escrava, vamos ler aqui, onde foi que ela ficou? Toma, pois, a minha escrava, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Onde é que isso existe? Isso é insano. Como é que ela ia ter filho através de barriga de aluguel? Se fosse através de uma barriga de aluguel, geneticamente, ela seria mesmo mãe do filho de Agar. Mas não, esse não foi o caso. Como é que ela ia edificar uma família através de outra mulher? Seria filho de Agar e não dela. Isso é engano do diabo. Sabe o que foi que Abraão disse? Não, Deus prometeu que me dá. Foi isso? Não, querido. O engano já tinha chegado até Abraão. A informação enganosa. Ela disse, foi Deus. Deus me impediu. Ele disse, mas rapaz, Deus me prometeu e agora impediu? Então vamos fazer do nosso jeito. Quando eu tento fazer do meu jeito aquilo que Deus disse que faria, eu estou dizendo o quê com isso? Que eu posso o que Deus não pode. Essa é a proposta do diabo. É levar você acima do Altíssimo, mesmo inconscientemente, querido. Porque isso é pecado, isso vai de contra a natureza divina, isso vai afastar você de Deus. E foi o que aconteceu. As consequências disso foram sérias para o povo de Deus até hoje. Até hoje. Os filhos de Ismael, nascidos de Agar, filho de Abraão, são os árabes que até hoje estão lá em Gaza, naqueles outros países, tudinho, doido para esganar Israel, assim, o povo de Deus. Abraão, em vez de ter questionado, não, aceitou o conselho de Sara. Se deitou com Agar, coabitou com ela. Se prostituiu com Agar, gente do céu. Percebeu aí que, além do engano de Sara ter dito que foi Deus, que Deus era o culpado nessa história, o diabo ainda usou a questão da sedução. Agar, a egípcia, novinha, bonitinha, as novinhas do Egito. Abraão lá, que coisa boa. É a minha própria esposa. Isso é muito tosco. A minha própria está me dando de mão beijada esse negócio. Está me dando de mão beijada a mulher. Para me cometer pecado. Para me trazer dano ao povo de Deus. Para sempre não, porque isso vai ter um fim. Mas de gerações, pós-gerações. E até hoje, querido, o povo de Deus sofre com essa ação de Abraão. Abraão vivia num tempo em que a graça era abundante. Antes da lei, era a graça que vivia. Ele não morreu por causa desse pecado. Sara muito menos, mas as consequências desse pecado, ele sofreu na pele. As consequências do pecado de Davi, ele sofreu na pele. Portanto, querido, o salário do pecado continua sendo debitado na conta de quem trabalha para o diabo, de quem vive no pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E essa palavra, em Romanos 6:23, no grego é thanatos. E Edinho, meu irmão, que trabalha lá numa agência esqueci agora o nome. Que lidar com a questão de mortos. Ele sabe o que essa palavra significa. Que thanatos é a morte do corpo físico. Então, aí, essa consequência do pecado não está falando de morte eterna nem condenação. Está falando de morte física.
O pecado destrói o homem. Por completo ou parcialmente, mas destrói. Por completo ou parcialmente. Eu vou dar alguns exemplos aqui de distorções da verdade, que é muito prático, e eu vou finalizar essa parte. Nós vamos ter continuidade desses ensinos mais para frente. Desse ensino. Mas que é uma prática bem comum dentro da igreja, até dentro da nossa igreja, que ouve graça todos os dias, todos os domingos, através dos ministros e através das músicas. Mas hoje está ouvindo um ensinamento que é base para que você não caia nessa balela, porque Coríntios era uma igreja que operava nos dons, era cheia da graça de Deus, eles foram separados, excluídos, santificados, mas mesmo assim sofria por causa da falta dessa base, e o diabo deitava e rolava com o povo da graça. Nós somos mais especiais do que ele? Eu acho que não. Então precisamos sim fazer a nossa parte e ter o nosso cuidado, mas fazer a nossa parte não é obra não, João? Não, nesse caso não. Não estou me sacrificando, eu não estou oferecendo sacrifício, eu não estou usando desse subterfúgio das ordenanças da lei de Moisés para obter alguma coisa de Deus, mas eu estou fazendo a minha parte, que é não se conformar com esse mundo, que é revestir da palavra, que é despertar o dom de Deus que é em mim. Tudo isso é confiado a mim, que é nos mantermos firmes na esperança. Tudo isso está apontando para mim. E você, é uma obrigação nossa. Então como é que a gente faz isso sem que isso se configure uma obra da carne? Pela fé, querido, na palavra. É assim que nós nos movemos, é assim que nós nos mantemos na esperança, é absorvendo as verdades da palavra, é seguindo o que Cristo nos orienta para fazer, é acessando essas coisas pela fé. Sabe, querida, dessa forma, a lei de Moisés não tem nada a ver com essa forma de absorver de Deus as coisas hoje na graça. É diferentemente. Lá a gente precisava sacrificar animais, sabe? Precisava obedecer toda a lei. Aqui não, aqui nós só temos que dar ouvidos e acessar essa graça pela fé e viver de forma condizente com filhos de Deus que verdadeiramente nós somos. Eu tenho ou não tenho uma porção nessa história. E isso, querido, não é mérito meu, porque o que me faz se mover hoje, o que me faz me firmar hoje, não é a força do meu braço, não é a obediência à lei, mas é, querido, o fato de eu ter sido cheio pela graça e andar no Espírito e andar nessa graça. E andar debaixo dessa graça. É ser praticante dessa verdade, é perdoar, é amar o irmão. Veja as distorções mais comuns dentro da nossa igreja para a gente parar por aqui, certo? E você vai se identificar e você dizer, cara, eu sou da graça e tenho essas crecas em mim ainda hoje, ainda vivo dessa forma. Você vai se identificar, querido, mas a partir desse ensino, você vai jogar fora essas mazelas que o diabo grudou em você e você vai ter uma vida diferente. Uma distorção da verdade muito comum chama-se pregação filosófica. O que é isso, João? É quando o ministro chega no púlpito e diz: amados, vamos abrir aqui em Gênesis e vamos ler aqui quando Abraão subiu lá o Monte Moriá. E veja bem, queridos, aqui já estamos tendo uma revelação. Ele estava subindo um monte, porque é no monte que as coisas... Queridos, eu não estou aqui querendo condenar quem sobe o monte. Cada um que faz aquilo que ele acredita e usufrui daquilo que ele acredita. Eu já vi gente ser curada em cima de monte e tudo mais. Eu não quero desmerecer isso. Eu só quero trazer esclarecimento acerca da distorção da palavra. Porque o homem em cima do monte está mais perto de Deus. Que verdade é essa? Quem disse que você subir a um monte você vai estar mais perto de Deus?
A gente está mais perto de Deus, querido, porque Deus abriu o véu e disse, pode entrar. Através de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho, você pode entrar. E não precisa estar no alto do monte ou no fundo do abismo. Davi já dizia, se eu fizer a minha casa no alto do monte ou no fundo do abismo, não vai fazer diferença, porque tu estarás comigo do mesmo jeito. Então, eu digo para você, não precisa você subir o monte para estar perto de Deus. Você precisa entrar pelas portas do novo e vivo caminho chamado de Jesus de Nazaré. Somente. Agora, se você quer subir no monte, querido, eu digo para você, em cima do monte, a probabilidade de você se desligar da porcaria da vida que você tem aqui embaixo é muito maior. Aí sim, você vai ter um momento de reflexão, de paz, muito mais gostoso. Consequentemente, você vai estar mais suscetível à voz do Espírito e aí as coisas rolam mais facilmente. Pode subir o monte se você quiser. Mas, preste atenção nas distorções. Sacrifique o seu Isaac, meu irmão. Irmão, qual é o Isaac que você precisa sacrificar para que Deus traga provisão sobre a sua vida? Veja que enquanto ele não foi até o fim, não houve provisão, mas ele disse, Deus proverá. E na hora que ele ia matar Isaac, Deus disse não e proveu para ele o cordeiro. Queridos, o cordeiro já foi provido na cruz do Calvário, não precisa mais você sacrificar ninguém, porque sacrificar, querido, sim, é voltar às práticas da lei de Moisés. Você fazer qualquer tipo de sacrifício é sim voltar às práticas da lei de Moisés. Embora os mesmos tipos de sacrifício que você esteja fazendo hoje não sejam os mesmos que Israel fazia lá na lei, mas o fato de estar sacrificando está no mesmo nível que eles. E Deus não se move mais pelos sacrifícios. Deus se move agora pela sua graça, pelo seu Espírito nas nossas vidas. Coisas filosóficas. Fique de joelho até que sua cabeça fique sua mente fique mais baixa do que o coração, porque afinal de contas o coração é quem manda, ele tem que ficar acima. Meu amigo, só assim as minhocas era que eram o mais firme em Deus que existe. Os cavalos e jumento que botam a cabeça lá para baixo. Sabe, como é que se chama? Aquelas grandonas lema, não, os avestruzes. Nossa, era uma pessoa disso, porque ele enfia a cabeça na areia e pronto. Isso é distorção da palavra, querido. Aí leva você a fazer coisas que não está escrito, que não é para você fazer, e para você ter um resultado que você não vai ter, porque resultado você só tem quando você faz a coisa certa. Fazendo a coisa errada não tem resultado. Profetadas. Eu acabei de falar de uma profetada aqui. Eis que eu te digo, o Senhor, aí usa o nome do Senhor, assim como Sara usou, como o diabo usou Sara para usar o nome do Senhor, porque assim valida o que você está dizendo. Eis que o Senhor está me dizendo. Tem um irmão aqui que está com R$200 no bolso e ele vai trazer até aqui ao altar. Isso é coazão, gente. Isso é perigoso. Venda sua casa, porque Deus está mandando você vender sua casa e depositar aqui nos pés do profeta, pegando, querido, meias verdades e distorcendo. Porque quando Sarai chegou para ele e disse para ele para Abraão que ele precisava se deitar com H porque precisava da descendência, e ela disse que Deus tinha dito que Deus estava privando ela de ter filho, Abraão tinha uma verdade, disse que um filho dele iria governar. Então ele pode ter muito pensado, não é com Sara, mas é um filho meu, vai sair das minhas entranhas, mas isso é uma meia verdade, e uma meia verdade é a verdade parcialmente. É uma verdade distorcida, e verdade distorcida é mensagem anticristo. É verdade, é mensagem anticristo, é a mesma mensagem que o diabo pregou para Eva lá no Éden. É a mesma mensagem que o diabo tentou pregar para Jesus em Lucas 4, Mateus 4, no ato da tentação lá no deserto. Não está escrito a seu respeito? Que tu pode se lançar daqui de cima do pináculo do templo e ele mandará legiões de anjos para que teus pés não tropecem nem sequer numa pedrinha. Essas coisas estão escritas a respeito de Jesus, sim.
Mas o fato de Jesus se atirar do pináculo do templo não está escrito. Pelo contrário, Jesus deixa bem claro, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus podia todas as coisas, transformar pedra em pão, poderia? Poderia sim, querido. Mas essa era a verdade da palavra? Era uma verdade? Não, era uma verdade distorcida. Ele tinha poder, ele tinha todo o poder, porque ele era filho de Deus, e ele podia pedir a Deus, e Deus mandava do céu, como mandou. Depois os anjos serviam a ele. Mas a verdade é que Deus nunca disse para ele, transforme as pedras em pães a hora que você quiser, não. Filho, a hora que tiver fome, transforma pedra em pão. Não. Na hora que ele teve fome, ele comeu das espigas, ele mandou buscar as espigas de milho, certo? Ele pediu a Pedro que preparasse peixe para ele, lá na beira do mar da Galileia, quando ele sentiu fome, porque ele veio aqui com uma missão, querido. Provar para o diabo e para os seus anjos que ele, como homem, venceria todas as limitações humanas e seria mais que vencedor nas limitações humanas, sobrepujando as limitações humanas, dizendo para mim e para você, você pode, porque eu venci o mundo por você. E eu estou depositando o meu Espírito em você para que você faça as obras que eu fiz e que as faça maiores do que eu. Isso sim é a verdade nua e crua da palavra, que pode mudar a existência do homem. Mas essas profetadas, esses chavões, querido, os chavões chegam no ouvido do crente como uma verdade. Quem tem promessa de Deus não pode morrer. Onde está escrito isso? Em que Bíblia, em que palavra? O contrário, Deus prometeu a Saul que ia perpetuar o reinado dele em Israel. Aí ele vai, faz uma besteira, dá ouvido ao diabo, faz besteira, Deus retira. Deus retirou a palavra dele sobre a vida de Saul. O que aconteceu com Saul? Morreu. E ele não tinha promessa de Deus para ser rei sobre Israel? Não foi atormentado pelos espíritos malignos, porque dava ouvido ao que o diabo dizia. Ele buscava as necromantes para falar com os mortos. Um rei de Israel, o primeiro. Mas porque ele era fruto da vontade humana. Nós queremos um rei. Mande um rei, mande um rei. Assim como a Babilônia tem, como a Síria tem, como todos os povos têm. Por que a gente não pode ter um rei para se chamar de meu rei? Altivez humana, soberba. Queremos um rei com todas as nações. Não ser governado por Deus lá no céu. Que isso? Rejeitar o Criador e servir a criação. Chavões, querido. No tempo de Deus, eu prego. Fulano, você gostaria de pregar? Não, ainda não estou pronto. Você se converteu faz 15 minutos? Você se converteu há meia hora atrás? Porque, querido, com 1 hora de conversão, você já está pronto. Para chegar para alguém, eu senti uma coisa incrível agora. E Jesus falando comigo no meu coração, e eu me converti, eu me entreguei a Ele. Essa pregação, querido, se você acabar de se converter, sair no meio da rua dizendo isso, com as mãos na cabeça, você vai arrastar um monte de gente para os pés de Cristo. Então, quando o crente, todo cheio de crentez, diz, não, irmãos, no tempo de Deus eu vou pregar, porque afinal de contas, o tempo de Deus, querido, para a sua vida, foi definido quando Jesus disse, está consumado. Quando ele mandou o Espírito dele lá, em Atos dos Apóstolos, e encheu todo o povo que estava lá. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Quando eu digo isso, querido, eu não vou porque no tempo de Deus eu estou distorcendo a verdade, usando o nome de Deus para validar a minha covardia, a minha incredulidade. Porque, querido, eu só preciso acreditar que Deus pode me usar. E chegar lá e dizer, eu acabei de me converter e eu nunca senti algo tão bom
na minha vida. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Eu era assim, era assado, mas agora eu estou me sentindo uma nova criatura. Pelo amor de Deus, isso é uma mensagem poderosa. Irmão, eu não posso ministrar não, porque eu preciso ter um tempo com o Senhor aqui para me purificar, sabe, irmãos? Para me purificar, eu não tô num nível. Isso é a humanidade sua falando mais alto que você, a covardia e a incredulidade que é a mensagem do diabo dentro do seu coração, lhe privando de você fazer a vontade de Deus, de você viver o melhor de Deus, queridos. Quantos ministros de anos na minha igreja eu disse, vamos pregar? Não vou não, porque eu não sei pregar. Que é isso? Você está dizendo para o diabo que o que você ouviu até hoje, depois de 5, 10 anos, 15, não foi nada. Não serviu de nada. Se Deus quiser eu faço, se Deus... Gente, essas coisas nós devemos dizer, Tiago diz, se Deus quiser, naquilo que a gente não tem certeza. Sabe? Por exemplo, eu vou a Sorocaba semana que vem. Se Deus quiser que eu vá. Isso por quê? Porque eu não tenho certeza que eu vou ter dinheiro ou tempo para ir para Sorocaba semana que vem. Mas, querido, eu jamais vou abrir a minha boca e dizer, eu não vou pregar a palavra de Deus naquele púlpito. Porque se Deus quiser, Ele vai me mandar ir pregar ou não. Ele me leva para pregar ou não, queridos. Não é se Deus quiser, não. Ele quis. Jesus chegou para aquele leproso e ele disse, o que você quer? Ele disse, eu quero ficar limpo. Ele disse, se tu quiser, eu posso ficar limpo. Ele disse, claro que eu quero. Eu vim para isso. Eu morri, não quero ter morrido ainda. A minha missão foi para trazer vida e vida em abundância. Então é claro que eu quero que você fique limpo dessa enfermidade. O Filho do Homem veio com esse propósito, servir. Tem coisas, querido, que os chavões bíblicos atrapalham demais as nossas vidas. Atrapalha o processo de Deus nas nossas vidas. Textos isolados. Pegar aquele texto e ficar só naquele, sem buscar a base daquilo. Entendeu? Vou dar um exemplo. Roubar jumento não é pecado. Não é não, irmão. Pode roubar. Jumento você pode. Cavalo não. Jumento você pode. Por quê, irmão? Porque está escrito na Bíblia. Onde, irmão? Jesus mandou pegar um jumento que não era dele. Meu amigo, isso é um versículo isolado. Sabe? Isso é um versículo isolado. Não condiz pela verdade completa. Sabe? Não condiz pela verdade completa. É preciso que eu tenha toda a verdade para que essa verdade me produza o que ela precisa produzir. Porque meia verdade produz meio resultado. Ou nenhum. E quando essa verdade é distorcida, não produz nada além de religiosidade e morte na vida do homem. Idolatria. Idolatria a templo, idolatria a pessoas. Isso acontece sim. O cara chegou para mim e disse, Juno, se você descobrisse que a sua igreja não é a correta, você saía dela e vinha para a minha? Eu disse, se Jesus me dissesse isso na palavra dele, aí eu fazia, mas não tem escrito em lugar algum. E eu disse, mas sabe uma coisa, querido? Porque não existe nenhuma igreja correta. Denominação correta. Não existe. Nem a sua, nem a minha. Existe uma igreja certa, correta nessa terra. Chama-se a Igreja de Cristo Jesus. Eu e você. Independente de você estar no seu templo e eu no meu, nós somos a igreja certa. E o cara ficou com os olhos desse tamanho. Não, mas os anciãos da minha igreja dizem que a nossa igreja diz, filho, os anciãos de Israel disseram até para Jesus, tentaram colocar até Jesus num canto, numa sinuca de bico, com meias verdades, com tradição, com costume humano, com que eles acreditavam que era verdade. Por que seu discípulo não lava a mão? Jesus,
Meus camaradas, falando dos fariseus e os anciãos, o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, não, no pão, na comida, não, querido, mas é o que sai da boca dele, as palavras, o engano, a verdade distorcida. Isso sim é que contamina o homem e leva ele à morte. Olhou nos olhos deles e disse: raça de víboras. Ai de vocês, escribas e fariseus, que cruzam céus e terras para fazer um discípulo, e quando vocês conseguem fazer um discípulozinho, você torna ele 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Idolatria. Ai, eu só gosto dos ministros da igreja. Querido, tudo bem que tem igreja que não prega a verdade de Deus, não prega mesmo. Só prega profetadas, chavões, textos isolados e idolatria. Tudo bem, querido, mas nem por isso eu vou estar colocando a minha acima de todas elas, porque a minha está susceptível às mesmas coisas, desde que eu e o meu pastor e os meus líderes não atentem para a verdade dessa palavra e pregue ela do jeito que ela é, e pregue ela completinha, não só os versículos que é conveniente e é gostoso de ouvir. Temos que pregar os que é gostoso de ouvir e os que não são fáceis de ouvir, como Pedro diz. Paulo prega umas coisas que é difícil de ouvir e também difícil de entender. Mas é a verdade da graça que liberta, que transforma. A ele dei ouvidos. Não devemos ignorar a forma com que o diabo trabalha, porque ele trabalha sutilmente dentro de igrejas da graça, cheio da graça, cheio da palavra, e mesmo assim ele encontra brechinhas, ele encontra lugares no coração de pessoas lá dentro para disseminar ódio, contenda e, o que é que diz em 1 Coríntios? Anular a graça de Deus. Como é que se anula a graça de Deus, querido? É não dando importância à graça de Deus, seguindo outras coisas. A gente anula a graça de Deus. Paulo diz: tomara que eu não tenha pregado em vão para vocês. E eu digo a mesma coisa: tomara que eu não esteja pregando em vão para vocês. Para que a gente não tenha uma igreja enferma. Os irmãos falam na torta e à direita dos outros. Os irmãos com raiva, escolhendo quem ouve, sabe? Ah, fulano eu não recebo. De fulano eu recebo. Ah, eu recebia de fulano antigamente. Mas depois que eu vi quem ela realmente é, eu não recebo mais. O que foi que mudou? Você não recebia? Não era abençoado pelo que ela pregava? Querida, a pregação da palavra não diz respeito ao profeta, não. Diz respeito a Cristo. Se o jumento pregar, e for a palavra genuína, você vai ser abençoado. Esqueça o vaso. Fique com a excelência do tesouro que está dentro. Tira os olhos do vaso, querido, porque Deus pode usar qualquer vaso. Deus usou prostitutas, usou ladrões para ajudar o povo dele. Quem foi, Gil? Raabe. Sabe? Ananias não. O outro, Ananias mesmo, o pequenininho lá. Para ajudar o povo dele. Ananias não, Zaqueu, cara. Que é isso, pelo amor de Deus. Ananias foi o contrário. Entende, gente? A verdade distorcida é uma mensagem anticristo. O diabo usa os mesmos subterfúgios, as fraquezas, e ele não respeita se é uma super igreja ou uma igrejinha chinfrim. Ele encontrou por onde ele entrar e ele entra. Porque o projeto do diabo é fazer o homem errar o alvo. E assim não usufruir da graça divina que foi conquistada a um preço tão alto por Jesus para nós. Que essas verdades, querido, mexa com vocês. Que vocês se levantem nela. E nós vamos ter uma igreja saudável, onde o Espírito Santo de Deus se sente à vontade para fluir. Aleluia. Amém.